Pessoal, beleza? Estou aqui mais uma vez para ajudá-los no plano de estudo tutorado do governo de Minas Gerais. Pessoal, volume 6, última semana do volume 6, semana 4. O tema dessa semana é ciclos econômicos do Brasil. Mas antes da gente começar, é muito importante que vocês se inscrevam no canal Escola Online. Pessoal, ative as notificações, porque toda vez que sair um vídeo novo você fica sabendo. Além disso, nos sigam nas nossas redes sociais. Pessoal, temos também a plataforma agora, www.plataformaescolaonline.com.br. Interessante, pessoal, estamos com um projeto chamado Enem, Eu Não Erro Mais, beleza? Extremamente interessante, você aí que já está no segundo ano, pensando no Enem, quiser assistir umas aulas, fique à vontade. Conhece alguém que está no terceiro ano? Divulgue, porque é gratuito. Não apenas as aulas com os vídeos postados, mas também o material escrito é gratuito, beleza? Pessoal, eu sou o professor Galvão, professor de Geografia. Como já é de praxe, vamos começar no contexto, pessoal. Quais ciclos econômicos são tão importantes assim para o Brasil? Pessoal, o primeiro ciclo, eu nem gosto de chamar um ciclo, eu gosto, talvez, o primeiro interesse econômico de Portugal com o Brasil foi justamente o ciclo do pau-brasil, porque durante os 30 primeiros anos, a retirada maciça de pau-brasil foi feita nas matas litorâneas brasileiras. Por quê? Além de uma madeira valiosa, o pau-brasil, ele tem uma resina avermelhada que é excelente para tingir tecidos, beleza? Então, durante os 30 primeiros anos, a gente vê o Brasil sendo tendo uma atividade extrativista muito forte. Posterior, metade do século XVI, 1550 afora, nós temos o início do ciclo da cana-de-açúcar, pessoal. Principalmente numa região da zona da mata nordestina, em áreas de solo de massapé ou massapê. Já vi escrito massapê, já vi escrito massapé, nem eu sei mesmo. Pessoal, um dos solos mais férteis do Brasil, que era extremamente bom para produção deste produto, principalmente para abastecer o mercado europeu de açúcar. Pessoal, o açúcar era um bem bem caro e a cana-de-açúcar é uma das formas mais eficientes de produzi-lo. Então, o Brasil se tornou um grande produtor da cana-de-açúcar, que era uma atividade extremamente rentável naquele momento. O declínio, desculpem, do ciclo da cana-de-açúcar ocorre no século XVII, pessoal, quando nós temos um aumento da produtividade da cana-de-açúcar na América Central, mais especificamente nas Antilhas, beleza? O que faz com que a cana-de-açúcar no Brasil perca espaço no mercado. Posterior, talvez o segundo ciclo que nós temos é o ciclo do ouro, que nós tivemos o berço, o coração aqui em Minas Gerais, no quadrilátero ferrífero, principalmente Ouro Preto e Mariana, pessoal. Ele inicia logo nesse fim do ciclo da cana-de-açúcar, com a descoberta de ouro nessa região. Também diamantina, assim por diante. Pessoal, houve um grande fluxo populacional para a cidade de Ouro Preto. Existem relatos que era uma vila, sei lá, que talvez não chegasse nem a 1.000, 1.500 pessoas, e que simplesmente, em questão de 2 anos, tem 70 mil pessoas. Pessoal, o ciclo do ouro, ele vai muito além da questão econômica. Portugal lucrou demais, não pela extração, mas pelos impostos colocados pela extração do ouro. E isso causou revolta na população ali de Ouro Preto, o que nós temos movimentos revoltosos não apenas contra os impostos, mas com o objetivo do Brasil se tornar independente de Portugal. Como é o caso da Inconfidência Mineira, que é essencial neste aspecto de luta pela independência, onde nós temos, por exemplo, como o grande libertador brasileiro, não Dom Pedro, pelo amor de Deus, mas o Tiradentes, beleza? Pessoal, ciclo do café, ele também tem um início próximo, inclusive eu coloquei ali que o início é no século XVIII, mas seu início mesmo é no século XVII, aonde no século XVIII nós temos o auge, beleza? O auge do ciclo do café é século XVIII e o seu fim 1929 com a crise da Bolsa de Nova York. Não é que é seu fim, mas a queda abrupta foi a partir
disso, pessoal. O café, ele se inicia em grande escala no estado do Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba Fluminense, região ali de Vassouras, Paraty. Claro que não na cidade de Paraty, mas as áreas acima serranas, próximo a Paraty, se expande pelo Vale do Paraíba Paulista, áreas de solo muito fértil, até chegar o Oeste Paulista, que foi a grande última área produtora de café do Brasil. Professor, por que o Vale do Paraíba Fluminense deixa de ser uma importante área produtiva? Principalmente devido à degradação do solo. A produtividade não ficou legal, de tão degradado ficou o solo daquela região. Pessoal, o ciclo do café é extremamente importante para a industrialização brasileira. Por quê? Porque ele deixou infraestrutura e capital para a criação de indústrias nacionais, principalmente no estado de São Paulo. E o ciclo da borracha, pessoal, pouco falado, mas muito importante. O ciclo da borracha ele é muito curto, ele vai do final do século XIX, início do século XX. Ele termina no Brasil, num primeiro momento, em 1920, por volta de 1920. O que consistiu o ciclo da borracha? A retirada do látex para a produção de borracha, aonde na floresta era feito esse extrativismo dentro da mata da floresta amazônica. Fato que fez com que os seringueiros brasileiros avançassem sobre a floresta e chegassem inclusive a território boliviano. Fato que gerou um grande desconforto, um grande atrito entre seringueiros e Bolívia, Brasil e Bolívia, que resultou no Tratado de Petrópolis no ano de 1902 ou 1903. Acho que é 1902, mas concretiza em 1903, não importa. Que consolida a compra do território do Acre. E o Brasil cede 2 pequenos territórios, um próximo do estado do Amazonas e outro próximo do estado do Mato Grosso, a Bolívia, pessoal. O ciclo da borracha entra em decadência porque o Reino Unido começa a produzir as seringueiras em plantation, ou seja, ao invés de ir na floresta, não, plantações de seringueiras, beleza? Ou seja, uma produtividade muito superior, principalmente no sul da Ásia, mais especificamente no Sri Lanka. Para quem não sabe, o Sri Lanka é aquela ilhazinha que está logo abaixo da Índia, beleza? Vamos então às atividades. Atividade número 1. Associa as diferentes formas de exploração econômica e ocupação do território aos períodos que ocorreram. Tá lá, pessoal. Primeiro, século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX. Primeiro, desenvolvia-se no território um conjunto de atividades econômicas importantes. Opa, um conjunto, não é mais de uma. Então nós já sabemos que provavelmente não é século XVI. Com a produção de café, pessoal, auge do café século XVIII, vamos ficar de olho. De cacau e algodão. Cacau, principalmente no estado da Bahia, que fortaleceram o povoamento das terras. Na Amazônia, houve avanço da ocupação por causa da produção da borracha. Pessoal, ciclo da borracha, falamos no seu início no século XVIII, ou seja, o avanço, início, não final. Então, nós vamos ter aí a letra D, beleza? Onde no século XIX, eu falei café século XVIII, pensando nos anos 1800. Me desculpe, século XIX, beleza? Além da exploração do pau-brasil, a produção de cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste, começa a ganhar importância. Pessoal, século XVI, foi o pau-brasil, início da colonização brasileira de 1500, 1530. Então nem precisamos. Letra A. A expansão da pecuária pelo território e a exploração do ouro e diamantes. Opa, ciclo do ouro, vamos falar logo após cana-de-açúcar. Já sabemos que é o século XVII, 1600 para 1700. Né? Opa, eu pulei um, né? A expansão da pecuária pelo território, a exploração do ouro e diamantes foram as principais atividades que favoreceram o domínio das terras a oeste. Por isso, pessoal, século XVIII, porque o ciclo do ouro ele se concretiza mesmo no século XVIII, enquanto a expansão do povoamento acompanhou a produção de cana-de-açúcar em áreas do Sudeste. A pecuária levou o povoamento em direção interior e a busca pelas drogas do sertão, guaraná, urucum, cravo, canela, salsa, entre outros. Possibilitou o início da ocupação pelos portugueses, então, século XVII. Pessoal, essa ocupação da Amazônia, ela vem justamente pelas drogas do sertão, mas não é sertão nordestino, não, floresta amazônica, beleza? 2. No Brasil colônia, a pecuária teve um papel decisivo na A. Ocupação das áreas litorâneas. Pessoal, não se faz pecuária em áreas litorâneas, muito raro. B. Expulsão do assalariado no campo. Colônia, assalariado, não combina. C. Formação e exploração dos minifúndios, colônia e minifúndio, também não combina. Letra D, expansão para o interior. A pecuária necessita de área. Quais áreas? Áreas interiores do Brasil.
Beleza? Então, 2, letra D. E aí começa a ocupação, por exemplo, do sertão nordestino para pecuária. Atividades 3 e 4. Sobre o fracasso do chamado ciclo da borracha na região amazônica, são feitas as seguintes afirmativas. 1. Faltou mão de obra especializada. Afinal, a migração nordestina foi capaz de atender a demanda. Pessoal, mão de obra especializada? Não existia mão de obra especializada. Então não faltou, pelo contrário. Chegou ao ponto de invadir território boliviano. Então, falso. 2. A produção desenvolvida pelos ingleses em regiões asiáticas resultou em um produto com custo menor, por ter sido uma plantação, sistema de plantation, né? Exportação, mão de obra escrava, monocultura, dificultando a comercialização do nosso látex. Correto? Eu esqueci de falar, mas houve um segundo ciclo da borracha após a Segunda Guerra Mundial, que durou logo ali após a Segunda Guerra Mundial, onde nós tínhamos uma demanda muito grande do mercado pela borracha e as grandes nações estavam desestabilizadas pela guerra. Então o Brasil retomou, mas sim foi por muito pouco tempo. A ocorrência da Primeira Guerra Mundial paralisou o comércio internacional, dificultando exportações brasileiras. Pessoal, falso. Quando a gente pega esse contexto aí, não foi o grande precursor da diminuição, foi justamente a utilização de monoculturas e seringueiras no sul da Ásia. Por isso, apenas a 2 está correta. Resposta letra B de Blastoise. 4. Duas atividades econômicas destacam-se durante o período colonial brasileiro. A açucareira e a mineração. Sobre esses dois ciclos econômicos, descreva suas principais características. Pessoal, cana-de-açúcar, vamos lá. Plantation. Quando eu já falo plantation, eu já falo monocultura, grande propriedade, mão de obra escrava e exportação. Se o seu professor tirar ponto por causa disso, fala, não, pessoal, isso tudo já tem só no termo plantation. Pessoal, Nordeste, áreas da Zona da Mata Nordestina, onde nós temos presença do solo massapê, para atender às demandas do mercado europeu. Ciclo do ouro, Minas Gerais, quadrilátero ferrífero, utilização de mão de obra escrava, altos impostos sobre a produção. Beleza? Então, tá ótimo já. Essas características, vocês que gostam de respostas objetivas, um exemplo de resposta objetiva, beleza? Atividades número 5 and 6. 5. Quais as características dominantes da economia colonial brasileira? Vamos lá. A. Propriedade latifundiária, trabalho indígena e produção monocultura. Falso, pessoal. A questão até mesmo do termo propriedade latifundiária é um pouco complicado, porque quando nós falamos de colônia, nós não temos propriedade, nós temos sesmarias, né? Que é a permissão para o uso da terra. Então, fica por aí. E mesmo assim, trabalho indígena, até houve trabalho escravo indígena, né? Mas o predomínio não foi o trabalho indígena. Então, falso. B. Propriedade diversificadas, exploração das matérias-primas, trabalho servil. Falso, pessoal. Nós não temos diversificação, nós temos monoculturas. C. Pequenas vilas mercantis, monocultura, exportação e trabalho servil. Falso também. O trabalho servil não se caracteriza e também não temos pequenas vilas mercantis de comércio. Pessoal, tudo era voltado à exportação. Letra D. Propriedade minifundiária. Falso, de cara. Professor, e aí? Pessoal, não temos resposta para essa questão. Eu reli, não achei resposta. Escreva isso daqui. Pessoal, não tem alternativa correta, porque nós tínhamos grandes áreas de produção voltado para exportação, com mão de obra escrava predominantemente africana, ou indígena ou africana. Beleza? Aí, como eu já falei em alguns outros vídeos, eu tenho sempre o costume de pesquisar a questão na internet. Pessoal, eu achei essa questão. Ela era até letra E. O sujeito que fez isso aqui, pessoal, todos erram. Eu erro também. Já errei em pet aqui também. Eu já errei, às vezes, em coisas que eu passo despercebido. Mas, normalmente, pessoal, quando eu erro, eu refaço, tá? Mas, observem. Ele tirou justamente a antiga letra C, que era a alternativa correta, beleza? Da questão. Por isso que ela não tem resposta. Mas escreva por que não tem. Isso é importante para o seu professor entender que você entendeu a matéria. 6. Descreva sobre a atual fase econômica brasileira. Pessoal, setor, vamos de trás para frente. Terciário, prestação de serviço e comércio.
é o principal setor da economia brasileira, onde nós temos o comércio, as atividades informais, o trabalho, quando a pessoa trabalha por si só, gente do céu, trabalho informal, trabalhador autônomo, os prestadores de serviço. Eu sou um prestador de serviço, eu estou prestando um serviço a vocês mesmo, que não seja remunerado ou sendo ou não sendo remunerado, beleza? O 2, pessoal, a questão da indústria. A indústria brasileira é uma indústria consolidada, mas principalmente para atender a demanda do mercado brasileiro. E o setor primário, apesar de não ser o principal setor da economia brasileira, ele merece destaque devido ao comércio internacional, porque é o principal produto de exportação para a balança comercial brasileira, beleza? Pessoal, o que eu tinha para dizer para vocês era isso. Forte abraço, um grande beijo no coração, tamo junto e até a próxima. Valeu!